expediente inicial desta quarta-feira, o deputado Gilberto Palmares comentou os índices de violência contra a mulher. Às vezes a mulher é estuprada até pelo seu companheiro ao se recusar a fazer sexo com ele, violentada até no interior da sua casa, e esses estupros não são notificados. Eu acho que a primeira coisa que deve ser feita é a gente não aceitar como natural a violência do estupro e nenhuma violência. É bom que a gente tenha uma clareza, a mesma cultura que justifica e faz vista grossa ao estupro é a mesma cultura que admite a tortura, é a mesma cultura que combate todas as teses conservadoras que continuam fortalecendo a discriminação de gênero. Então a primeira coisa a ser feita é não aceitar que essa questão seja batida. Nós, toda vez que houver um caso de estupro, ou mesmo de falas que justifiquem o estupro, todos nós temos que reagir com indignação. O deputado Conte Bittencourt comemorou os avanços na educação do Estado nos últimos anos. O parlamentar destacou os números apresentados pela Secretaria de Educação à comissão da Alerj na manhã desta quarta-feira. Eu reputo o principal essa questão do concurso. Lamentavelmente ainda não temos o concurso para pessoal de apoio. Uma luta nossa, o governo tem uma compreensão diferente da nossa nessa questão do apoio, mas na carreira docente, é claro, o sucesso alcançado com uma agenda permanente de concurso. A gente sai de quase 20 mil matrículas temporárias, 20 mil, para algo em torno de 2.500 matrículas temporárias em 75 mil matrículas. É um peso que muda significativamente. O professor ele tem que construir uma história com a rede, uma história com a escola que ele trabalha. O aluno passa governos, mas a política de educação tem que continuar. Então eu reputo essa como a principal contribuição. Agora tem outras, de fato, o Estado mexendo melhor em infraestrutura, situação de carência da rede no aspecto físico diminuiu muito, currículo mínimo. Temos que avançar em muitas coisas, mas temos que lembrar que ficamos muitos anos aí com baixíssimos investimentos em educação e sem um rumo, sem uma política, sem um projeto, sem um norte. É a Lei de Responsabilidade Educacional que essa casa produziu, Plano Estadual de Educação, lei que regulamenta o sistema. Eu posso afirmar aqui que a Assembleia Legislativa foi aquela que mais contribuiu com um pensamento legislativo para uma política de educação do Estado nos últimos anos da Federação. Então isso dá uma satisfação tremenda. Por isso o relatório hoje foi muito bem-vindo. Claro, muita coisa tem que ainda avançar, mas a gente tem que reconhecer os avanços já conquistados. Os parlamentares analisaram o veto parcial do governo a 4 artigos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada na Alerj no mês de junho. Os artigos vetados foram incluídos no texto através de emendas dos deputados. Um deles determina que a lei orçamentária deve destinar no mínimo 6% da receita tributária líquida para as universidades estaduais. Também foi vetado o artigo que obriga o governo a identificar no orçamento a previsão de gastos com mobilidade urbana e saneamento ambiental. Outro veto foi ao artigo que destina 2,5% do Fundo de Combate à Pobreza para o Programa de Controle de Tuberculose. Foi vetado ainda artigo que trata das emendas parlamentares. O texto dizia que o Estado deveria executar 0,5% da receita corrente líquida com as emendas dos deputados. O veto foi mantido, mas os deputados conseguiram aprovar um destaque que mantém no texto a obrigação de cumprir as emendas parlamentares. 0,5% da receita corrente líquida simboliza algo em torno de 3.300.000 por emenda individual, o que não é nenhum absurdo. E isso fará com que o Poder Executivo cumpra as emendas dos parlamentares e não cumpra apenas de alguns e não cumpra a de outros. Foram discutidas as emendas apresentadas pelos deputados à mensagem do governo, que dá aos motoristas do Estado a oportunidade de quitar dívidas com IPVA anteriores a 2014, sem juros ou multas. Pela proposta, o débito pode ser pago em 3 parcelas, nos meses de fevereiro, março e abril de 2015, desde que não esteja inscrito na dívida ativa e que tenha sido gerado até dezembro de 2013. Os deputados incluíram uma emenda para beneficiar com parcelamento quem estiver devendo o imposto de 2014, mas quitá-lo até 26 de dezembro deste ano.
O Estado do Rio pode ter regras rígidas para a compra de sinalizadores marítimos. A proposta do deputado Rosenberg Reis obriga a apresentação de identidade para a aquisição desse tipo de produto. O texto também restringe a venda a maiores de 18 anos e os comerciantes devem manter por 5 anos um cadastro com os dados dos compradores. O projeto aprovado volta ao plenário para mais uma discussão. Naquela época que o Corinthians jogou na Bolívia e um torcedor corintiano, segundo a polícia, lançou esse rojão, atingiu um jovem e esse jovem veio a óbito. Então eu fico vendo, para você comprar uma arma numa casa de arma, você precisa tirar todas as suas certidões, você precisa passar pela Polícia Federal, seja ela uma arma de calibre baixo, de um tiro só. E esse sinalizador, para mim, mais do que não é uma arma. Mesmo que ele seja muito importante para a questão marítima, mas ele é uma arma. Se te apontar para alguém, atirar, vai ter o mesmo impacto de uma arma. Então eu falei, poxa, uma criança não pode chegar e comprar um sinalizador desse, que vai botar a vida de todo mundo em risco. Outra proposta do deputado Cristino Áureo altera uma legislação anterior para aumentar de 60 para 70 milhões de reais o total de crédito de ICMS a ser concedido para a indústria láctea do Estado. A proposta aprovada também precisa passar por mais uma votação em plenário. São créditos de ICMS que as cooperativas e associações tinham direito. É como se você tivesse direito a uma restituição do seu imposto de renda e durante anos o governo não tivesse restituído esse valor, né, à pessoa que tem esse direito. Então, em 2010, nós conseguimos reparar essa injustiça, esse erro, criando esse programa Rio Leite, através da Lei 5.703. Só que, à época, nós tínhamos uma estimativa de algo em torno de 80 milhões. Mas, na negociação, a Casa conseguiu aprovar um teto de apenas 60. Esse teto, obviamente, foi sendo investido nas cooperativas. As cooperativas apresentaram seus projetos ao longo desses 4 anos e algumas ficaram fora do teto, porque foi atendido numa sequência, foi atendido ali numa ordem de entrada do projeto na Secretaria de Agricultura e na Secretaria de Fazenda. Portanto, aquelas que ainda estavam não atendidas serão agora abrangidas pela ampliação desse valor em cerca de 10 milhões.